Humilhações, abusos, cobranças excessivas, brincadeiras que passam dos limites. Situações que podem prejudicar empregados, colegas de trabalho e até mesmo chefes. Assédio moral foi a denúncia mais feita por empregados do país nos últimos 10 anos. Cerca de 7 em cada 10 empresas receberam relatos dessa prática por canais de denúncia. Mas o que fazer quando o ambiente de trabalho se torna um pesadelo? Nos últimos anos, quase 72% das vítimas que denunciaram a prática do assédio moral no Brasil preferiram não se identificar. Uma violência invisível que tem se tornado cada vez mais comum no ambiente de trabalho. O assédio moral é um veneno lento que se insere dentro das relações e faz com que alguém passe a se considerar menosprezado. O assédio moral é terrível em todos os ambientes de trabalho. Meu chefe me chamou numa sala reservada. Dentro dessa sala ele fez uns cálculos simples e me chamou praticamente de burro na minha frente, como se a minha formação como engenheiro não fosse capaz de fazer aqueles cálculos. E como você chegava em casa, Roberto, depois desses assédios? Eu chegava cada vez com a minha autoestima mais baixa, até que chegou um dia que os meus familiares, e principalmente meu filho, ele falou: "Não quero, papai, não me abraça, você está parecendo um monstro". Isso tudo, infelizmente, por conta dos assédios. Eu acho que ele viu na minha fisionomia como eu estava. Então, para a gente entender melhor, o que é considerado assédio moral no ambiente de trabalho? O assédio moral ele tem várias formas de acontecer. Algumas pessoas acham que, num eventual momento, alguém gritar com ela é assédio moral. Isso não é assédio moral, mas é uma conduta abusiva. O assédio moral ele precisa acontecer de uma forma sistemática, repetitiva, com uma direcionalidade a uma pessoa, a um grupo de pessoas e com uma intenção, seja de desmoralizar, desestabilizar ou mesmo levar um pedido de demissão ou demitir. Mais da metade das denúncias de assédio moral nas empresas são feitas pela internet. Os líderes são os mais denunciados. Você que está à frente de uma empresa, conta pra gente como é que é a sua experiência com esses profissionais. Eu sou gestora numa empresa que tem praticamente 300 funcionários. A pergunta que eu sempre faço, que eu me faço é: onde é que está aquela linha tênue que separa exatamente o que eu preciso exigir de resultado, que não deixa de ser uma exigência pessoal, uma exigência também da equipe, para ultrapassar essa linha e entrar naquela de assédio, de que eu extrapolei, de que eu fui muito incisiva, de que eu faltei com respeito. É a gente pensar que aquilo ali não é a balada, não é o grupo de pessoas com que você se reúne e fala absolutamente o que quer, de qualquer forma. Muitas vezes dentro de um ambiente de trabalho existe a humilhação, existe a demanda por tarefa além da capacidade de alguém, existe a interferência na questão pessoal. O assédio moral cria uma acidez, cria um clima ruim, não apenas entre superiores e subordinados, mas também um clima ruim entre pessoas de base horizontal, cria um clima de produção deficiente, porque eu passo a me preocupar mais com o ataque das pessoas do que com a própria produtividade. Transtornos mentais e comportamentais já são a terceira maior causa de afastamento nas empresas. Os bancários estão entre os trabalhadores que mais sofrem assédio moral no Brasil. O número de profissionais afastados por algum tipo de doença em decorrência dessa prática cresceu mais de 60% em 8 anos. Esse tipo de violência ele pode trazer danos graves, principalmente à saúde psicológica do profissional?
Essas práticas de assédio moral, elas vão afetar de várias formas e não há uma forma específica que todos sofram, cada um sofre de um jeito. Há aqueles que acabam buscando mais ajuda de medicamentos e outras terapias alternativas, mas a grande maioria desenvolve algum tipo de descompensação emocional. E isso pode levar a um quadro de depressão, de estresse pós-traumático, burnout e, consequentemente, até mesmo uma tentativa de suicídio relacionada a essa vivência no trabalho. Certo dia, meu chefe me ligou, começou com palavras de baixo calão, me chamar de incompetente, de inútil, então juntou que eu estava 4 dias sem dormir e naquele dia eu quis me matar, eu quis me suicidar, quis bater numa carreta, eu estava mais ou menos uns 160 km por hora. E o que você pensava naquele momento, Roberto? Só acabar com aquela angústia que estava dentro de mim. Muitos casos de assédio moral que chegam a ser denunciados no país vão parar na Justiça do Trabalho. Só em 2018 foram mais de 56 mil novas ações. No Brasil, ainda não existe uma lei específica para punir quem pratica esse tipo de violência. A Justiça do Trabalho, como é de conhecimento comum, como o juiz, de um modo geral, só atua na solução de um conflito, quando recebe essa denúncia no processo, na reclamação trabalhista. O que nós fazemos é instruir bem o processo, promover o equacionamento entre o que se disse e o que se provou, e quando é possível, quando a prova é evidente desse mau procedimento, seja do chefe, seja de um colega em relação ao outro, condenar a empresa a pagamento de indenização por assédio moral, e de modo que isso se tenha um exemplo de condenação, porque isso poderá inibir o gestor a promover esse tipo de ação. Na América Latina, apenas 5% dos profissionais afirmam trabalhar em um ambiente que oferece ações para o bem-estar. Na Europa, são 23%. E nos Estados Unidos, 52%. Mas afinal, o que está faltando? A gente precisa avançar tanto na forma de orientar, quanto fiscalizar e também remediar esse tipo de situação, tanto dentro das empresas quanto para as pessoas que sofrem esse tipo de violência no trabalho. Você acredita que o assédio moral se tornou um fantasma dentro das empresas? Se tornou um fantasma porque muitas empresas também têm medo de falar sobre isso abertamente. O objetivo é não só conscientizar, mas especialmente prevenir esse tipo de comportamento, seja de uma parte, seja de outra. O assédio deve ser alvo de atenção de todas as pessoas dentro de um ambiente de trabalho, algo que deve ser dito, esclarecido, debatido. Porque se hoje é o seu colega que é assediado, se hoje é a sua colega, amanhã será você. Que não só eu, como outras pessoas tenham coragem de denunciar antes mesmo da empresa demitir.